O Joule, ele foi muito importante na ciência, que a gente pode estudar esse experimento dele aqui, ok? Bom, aqui vai ter algumas coisas que a gente viu na apostila passada, então fiquem atentos, ó. A montagem do experimento é o seguinte, você tem aqui um tanque cheio de água, ok? Tem aqui uma barra com algumas pás que elas podem rotacionar dentro da água. Aqui dentro tem como se fosse um carretel de linha de pipa, sabe? Tem um monte de corda enrolada aí. E essa corda ela sai e é preso num bloquinho que está colocado a uma determinada altura do chão. Tá bom? Então tem uma determinada altura aqui do meu referencial chão. Isso é importantíssimo. Bom, o que acontece aqui no experimento do Joule, né? Essa bolinha cai, essa parte aqui começa a rotacionar, logicamente a haste rotaciona e as pás rotacionam, agitando a água, ok? Bom, primeiro, qual energia está associada a esse corpo? Aqui, galera, quero que vocês me respondam, ó. Qual energia está associada ao corpo naquele ponto ali? Aqui. Vamos, gente, participação. Vamos lá. Mecânica, professor? Energia mecânica é a soma de 3 energias, né? Então tem que ser mais específico. Não, a gente nem estudou energia térmica. Como que ele tem energia térmica ali? Gente, não adianta você ficar buscando na apostila, buscando no seu caderno. É o que você sabe, o que você já estudou. Tem que estar na sua cabeça. Se você não sabe isso ainda, você vai ter que voltar na apostila 5 e estudar de novo a aula passada. É importante que você estude, não fique decorando fórmula, não fica decorando continha. Entenda os conceitos, tá bom? Então aqui você tem associado ao corpo uma energia de potencial de movimento. Essa energia potencial depende da ação da gravidade. Então aqui tem uma altura em relação ao chão, tem a famosa energia potencial gravitacional. Só por recordação, ela é calculada como mgh. Que mais? Bom, quando esse corpo começa o seu movimento de descida, ele desce basicamente com velocidade constante. Tem uma descida, uma velocidade. Começou a cair. Cai, cai, cai. Ou seja, sua altura diminui, significa que a sua energia potencial gravitacional diminui. Eu estou perdendo energia potencial gravitacional e estou ganhando, ou seja, a energia potencial gravitacional está sendo convertida em energia cinética. Quando o corpo ele chega lá embaixo, quando o corpo chega aqui embaixo, esse cara aqui, toda a energia potencial gravitacional foi convertida em energia o quê? Cinética, né? Energia de movimento. Então aqui embaixo, ele teve aí uma conversão para energia cinética. Só por lembrete, mv²/2 é o jeito que calcula, né? Então, o que aconteceu? A minha energia potencial, ao passo que ela foi virando cinética, que é uma energia de movimento, ó, energia de movimento para o corpo, como ela está presa ao fio, ela também está rotacionando as pás que estão dentro da água. Então, olha o que está acontecendo. A minha energia potencial gravitacional, que vira cinética para o corpo, também vira energia de movimento para as pás. Então, nas pás aqui, ó, eu também tenho energia cinética, porque elas estão se movimentando quando o corpo começa a cair. E é muito importante que você entenda isso, que você entenda essa transformação de energia. Então, as pás têm energia cinética, porque elas estão andando, elas estão rotacionando, né? Então, ó, elas rotacionam. Essa rotação das pás vai fazer com que a água se agite. Então, a ideia aqui
é que a partir da queda de um corpo, eu tenha uma agitação molecular da água. Esse é a grande sacada, tá bom? Então, a sucessão de transformação de energia é energia potencial gravitacional, via energia cinética de rotação das pás quando o corpo cai, as pás rotacionando a água vão agitá-la. Agora, olha só. Imagina que eu dei um zoom na molécula de água, ela não é assim, tá? Ela é assim, ó. Eu ia desenhar de um jeito, mas vou desenhar do jeito mais correto. Bom, a molécula de água é uma molécula de H2O, né? Então aqui você tem dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio, para um átomo de oxigênio. Só que isso aí é uma molécula só, né? A água aqui, ela tem bilhões dessas moléculas. Então, o que vai acontecer? Aqui de novo eu vou ter, do ladinho aqui, ó, uma outra molécula. Ó, novamente o quê? Outro hidrogênio aqui e outro oxigênio aqui. Vai formando moléculas de água, uma do ladinho da outra. Agora, o que está acontecendo quando você está agitando essas moléculas? Essas moléculas elas começam a vibrar, certo? Então, ó, elas começam a se movimentar. Tá vibrando. Quando uma dessas moléculas começa a vibrar muito, a do lado começa a vibrar também. Ó, vibrando. Pessoas, agora vamos lá. Tá vibrando, certo? Tá vibrando. O que causa essa agitação molecular é a conversão de energia. A rotação das pás está fazendo isso aqui acontecer. O que é mesmo? Você já estudou isso, hein? O grau de agitação das moléculas. O que é isso aqui? Grau de agitação das moléculas. O que é isso, gente? Galera, vocês estão estudando muito errado, hein? É muito errado mesmo, hein? Fala pra mim o que é grau de agitação das moléculas. O que é isso aqui? É só o que você estudou a apostila passada inteira. O que está escrito aqui? Gente, temperatura. Grau de agitação das moléculas é a definição de temperatura. Então, presta atenção. Temperatura. O que acontece quando as pás começam a agitar a água? As moléculas se agitam. E o grau de agitação molecular é chamado de temperatura. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Então, se agita, a temperatura aumenta. Se eu estou agitando, a temperatura aumenta. Se eu diminuo a agitação, ou seja, menos agitação,
a temperatura, consequentemente, ela cai. Ou seja, quanto mais rápido aquelas pás rotacionarem, maior será a agitação. Então, maior é a temperatura. Portanto, o que está acontecendo nessa conversão? Olha a conversão de energia que está ocorrendo aqui. A minha energia potencial gravitacional, ela está sendo transformada em quem? Em energia cinética para as pás, que está sendo transformada em quem? Aqui. Aumentou a temperatura, significa que eu estou tendo uma alta liberação do quê? De energia chamada de energia térmica. Pessoal, vocês entenderam esse processo? Pode falar, Lucas. Então vamos lá. Lucas, se a bola está presa num fio, e a bola começa a descer, ela começa a puxar o fio, certo? O fio ele está enrolado ali em cima, está enrolado. Quando a bola cai, e por o fio estar enrolado, ele começa a rotacionar aquilo lá. Então isso aqui começa a rodar. Rodou, 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 rodou. As pás estão embaixo da água, então as pás estão rodando junto. Está agitando a água. Então essa agitação da água faz com que eu tenha uma liberação do que a gente vai chamar de energia térmica. Tudo bem, Lucas? Entendeu a situação? Mais alguma dúvida, gente? Lucas disse que não. Ninguém? Ok, posso apagar? Ana, pode apagar? Ana Vieira. Tinha falado que não. Ok. Bom, agora que vocês entenderam essa transformação energética, a gente consegue diferenciar temperatura de calor e calor de energia térmica. Ok? Então vamos lá. A energia térmica, ela é aí esse acúmulo energético que as moléculas têm consigo quando elas estão vibrando. Ok? Bom, agora, essa energia térmica, ela pode ser calor algum dia? Pode. Como que energia térmica vira calor? De forma bem simples. Imagina que você tem uma superfície. Ó. Aí você vem aqui, coloca nessa superfície um cubinho de gelo. Então, eu coloquei meu cubinho de gelo apoiado aqui. Ok? Isso aqui é o quê? Gelo. Tá apoiado, sei lá, na mesa, na pia, onde for. Ok? Bom, o gelo é composto de moléculas de água mais juntinhas, pois elas estão no estado sólido, né? Então, essas moléculas elas estão vibrando? Já estão vibrando. O que vai acontecer se eu conseguir tirar a energia térmica de um ponto e colocar no meu gelo? Veja isso aqui, ó. Quero que vocês entendam esse processo. Eu tenho sol, ok? Essa é a nossa fonte
de energia térmica. Ele possui energia térmica, né? Bom, essa energia térmica, ela vem na forma de ondas até o gelo, ok? Vem na forma de ondas, atinge o gelo, ó. Atinge o gelo, atinge o gelo. Perceba o seguinte, o Sol tinha energia térmica, ele lançou essa energia térmica. Essa energia térmica está se propagando numa região do espaço até o gelo. O gelo ele vai pegar essa energia térmica e o que vai acontecer com as moléculas de água? Elas vão começar a se agitar, certo? Vai começar a vibrar mais. Então, o que aconteceu? Energia térmica é o que o corpo possui. O calor, ele não é energia térmica, toma cuidado. Ele é energia térmica quando eu estou colocando essa energia, saindo com ela de um ponto e levando até o outro. Então, quando estava só no Sol, era energia térmica. Quando andou e atingiu o gelo, foi calor. Então, calor nada mais é do que energia térmica em trânsito, em movimento. Então, energia térmica em trânsito. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim? Legal. Então quer dizer que o calor é essa energia térmica que está indo de um corpo para o outro. Sim, isso acontece muito com você, por exemplo, quando você entra na piscina. Quando você entra na piscina, você tem a percepção de que a água pode estar gelada. O gelado significa que ela tem uma vibração molecular baixa, ok? Tem uma baixa temperatura. Seu corpo quer dizer então que está numa temperatura mais elevada. As moléculas que compõem o seu corpo vibram mais. Então, quando você entra na água, o que acontece? Você está lá, paradinho na água, certo? Eu vou representar isso assim, ó. Vou colocar uma superfície e vou colocar dois corpos apoiados nessa superfície. Um corpo aqui, um outro corpo aqui. Ok? Eu vou chamar de corpo A e de corpo B. É como se você estivesse dentro da água. Você seria o corpo A, a água seria o corpo B. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui. Ó. Imagina que eu vou fechar isso aqui. Eu vou isolar esses dois caras. Ou seja, você dentro da piscina num lugar bem isolado. Esse lugar isolado, ele não vai permitir que o calor saia dele. Porque é como se fosse uma estufa. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a seguinte condição. Eu vou ter uma temperatura do corpo A inicial e vou ter uma temperatura inicial do corpo B, ok? A condição que eu vou colocar aqui na situação é que a temperatura inicial do corpo A é maior que a temperatura inicial do corpo B. Tá? Ou seja, o A pode estar com 50 graus e o B com 10. Beleza? O que o calor, desculpa, o que a energia térmica de cada corpo ela faz? Bom, o corpo que possui maior temperatura, ele tem as moléculas se agitando mais. Então essa energia térmica pode ser liberada na forma de calor. Então quando essa energia térmica é liberada na forma de calor, ela passa do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então a energia térmica que a gente vai colocar aqui, a gente vai chamar de calor. Quantidade de calor será o nosso Qzão. Tudo bem? Qzão é quantidade de calor. Eu estou passando calor, ou estou passando energia térmica do corpo A para o corpo B. Essa passagem de energia térmica a gente chama de calor. Tudo bem, gente? Sim ou não? Ótimo. Até quanto que isso acontece? A passagem de calor faz com que o corpo que perde calor, que é o corpo A, ele vai ter sua temperatura diminuída. O corpo B que está recebendo, ele vai ter sua temperatura aumentada. Até o momento que eles atingem o que a gente chama na física de equilíbrio térmico. Que é quando a temperatura final do processo é a mesma.
Onde que isso acontece no seu dia a dia? Se você entra numa piscina e você fica lá um tempo, você diz que você acostumou com a água. Não é que você acostumou com a água. O seu corpo, por ter maior energia térmica, ele perdeu essa energia térmica na forma de calor para a água. A água, ela absorveu essa energia térmica, esse calor. E o que aconteceu? Seu corpo perdeu o calor, sua temperatura diminui. A água recebeu calor, a temperatura aumenta. Vai ter um momento que as temperaturas do seu corpo e da água, ali da parte de água que você está perto, que você está inserido, que a temperatura é igual. Por isso que você não sente mais frio e você não sente calor. Você sente uma temperatura amena. Porque é a mesma temperatura. Portanto, o princípio do equilíbrio térmico é um princípio muito importante. Então, vou colocar aqui, ó, equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando as temperaturas finais dos dois corpos são iguais. Então, é como se o θA final fosse igual ao θB, né? Após esse processo todo aí. Certo? Foi isso aqui que aconteceu. Gente, tudo bem até aqui? Na apostila de vocês tem essa representação, viu? Aqui, ó. Beleza? De A e B. Tá? Pessoas, alguma dúvida? Sim ou não? Legal. Bom, para finalizar a aula de hoje, a gente só vai discutir a unidade de medida. Tá bom? Bom, unidade de medida de quem? Quantidade de calor, do nosso quesão, tá? Que é o tema da aula. A quantidade de calor, ela foi medida pelo Joule, que é o cientista que pensou naquele experimento, James Prescott Joule, tá bom? Aqui, esse carinha barbudão aqui, ele criou esse aparelho que eu mostrei para vocês, certo? E aí, ele, através de experimento, que é aquele experimento, ele modelou, ele foi lá na matemática, fez os cálculos e ele chegou primeiro na seguinte definição. Existem dois tipos de unidade de medida, ok? O primeiro deles, a primeira unidade de medida, é aquela que você usa no seu dia a dia. São as calorias, tá bom? A quantidade de calor pode ser dada em calorias, a gente vai chamar de cal, beleza? Segunda unidade de medida é a unidade de medida do sistema internacional. É aquela que que a comunidade científica mais aceita, que é o Joule, tá bom? Você vai chamar de J maiúsculo. A relação entre as duas é bem simples. Quando o Joule fez as contas, ele chegou na relação de que uma caloria equivale a 4,15 joules. Porém, hoje em dia, isso aqui foi quando o Joule pensou, tá? Isso aqui foi antigamente. Atualmente, o valor mais aceito é que uma caloria é igual a 4,18 joules. Esse aqui é atual, tá bom? Onde você vai encontrar essa parte de unidade de medida? Aqui, ó. Tudo bem? Tá aqui, ó. Dá uma lida até o fim da nossa aula aqui. Alguma dúvida, gente? Vamos fazer a chamada? Por favor, abram as câmeras de vocês. Quando eu chamá-los, vamos lá. Ana Flávia Scanhuela. Tá aí já?
Tá aí. Arthur Astolfo. Tá ali também. Bruno Vasconcelos. Não se encontra. Daniele, tá ali, já vi já. Gabriel Navarro. Não está. Gabriel Raso. Tá ali. Giovana Marques. Não está. Isabela Pivetta. Tá ali, beleza. Jonatas. Jonatas. Está com um probleminha na câmera lá. Enquanto ele abre, eu vou chamando outra pessoa, tá? Julia Neri. Não está? Tudo bem, não veio. Tá, beleza. Lucas Farias tá ali. Bem. Lucas Kenzo. Não consegue abrir a câmera, Lucas? Tudo bem. O Jonatas tá ali, beleza. Não, Lucas, não precisa. Tudo bem, você tá aí. Lucas Raso. Lucas Raso. Vou ter que dar falta, Lucas. Maria Eduarda. Não está. Maria Helena. Também não está. Paulo Gustavo Luiz. Tá um desenho aí, Paulo, na sua câmera aí. Paulo, você tá aí ou não tá? Sua câmera tá aberta, mas tem um desenho aí. Que eu não tô te vendo. Onde o senhor estava, senhor Lucas? Paulo, você não tá me respondendo, eu não posso te dar presença, cara. Pedro Raso. Tudo bem? Oi, professor. Oi, professor. Tá muito travando aqui pra mim. Pode mutar seu fone. Rebeca Areias e Pedro Raso. Pedro Raso tá ali. Rebeca tá ali também. Tiago de Souza. Tiago tá ali. Ok. E Iago de Piazza. Não está, né? Mas o Paulone, ele mandou alguma coisa aqui. Acho que não. Iago Paulone tá aí? Ah, tá sem câmera. Tá. Beleza.